Olá, eu sou o Davi Costa, bem-vindo ao Reprogramando a Máquina Humana podcast. Aqui você encontra conteúdo relevante para tomar as suas decisões em relação ao seu estilo de vida. Nós vamos falar sobre o impacto do estilo de vida na vida pessoal e nos negócios. E o tema de hoje, deste episódio, que é o 9º episódio, da nossa série Reprogramando a Máquina Humana, é impactos de fatores respiratórios na qualidade de vida. Será que o estilo de vida pode desencadear fatores respiratórios que vão impactar negativamente a saúde da sua máquina humana? Nós vamos ver isso durante todo o programa. Fique conosco até o final. E para tratar deste tema, eu tenho aqui comigo uma convidada especial, a doutora Flávia Magro Cardoso. Ela é médica, pneumologista, especialista pela Unicamp, membro também da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, e médica pneumologista na Prefeitura do município de Jundiaí, em São Paulo. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Davi. É um prazer estar dividindo essa mesa com você e vamos falar um pouquinho de saúde respiratória. Nossa gratidão por estar aqui. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Temos aqui, então, um assunto interessantíssimo, porque nós estamos, assim, rodeados, de hábitos que muitas vezes passam, talvez, despercebidos, e a gente não para medir, as consequências destes hábitos, do estilo de vida que a gente leva. Sim. Então nós vamos tratar aqui de 3 assuntos. Vamos falar um pouco sobre tabagismo, sobre a apneia do sono e também sobre o clima seco. Na data em que a gente grava esse podcast, nós estamos aqui passando por dificuldades com o clima muito seco, o ar poluído. Então vamos falar também sobre isso e trazer aqui algum conhecimento, dicas, para a gente passar aí essa fase. No dia 29 de agosto, agora último, nós celebramos o Dia Nacional do Combate ao Fumo. O tabagismo, doutor, é uma doença, é um hábito, é um vício, é uma herança genética. Como é que a gente pode definir o tabagismo? Bom, o tabagismo é uma doença. Uma doença. Então isso é muito importante. Acho que é algo mais importante para a gente entender que ele é uma doença, que tem CID, igual doença. Eu tenho CID quando a gente coloca atestado, tenho CID de hipertensão, de diabetes, eu tenho CID de tabagismo. E quando a gente entende que o tabagismo é uma doença, a gente consegue valorizar e tratar melhor essa doença. Porque muitas vezes a gente fala assim, o paciente não fuma porque ele é sem vergonha, ele não tem vergonha na cara. E não, ele tem uma dificuldade porque é uma doença. Assim como toda doença tem as dificuldades para o tratamento. Então é muito importante a gente entender que ele é uma doença e ele é uma doença que é fator de risco para outras doenças. Então, ele é uma das causas de doenças mais evitáveis que a gente tem no mundo, Porque, assim, se a gente evita o tabagismo, a gente evita as outras doenças que ele pode dar da parte pulmonar, cardiovascular, entre outras tantas que a gente tem pelo tabagismo. Muito bem. E eu acho que isso torna, talvez, o tratamento um pouco até mais difícil, Porque a pessoa precisa reconhecer, então, que ela é doente. Exato. Isso não é muito fácil. É muito comum no consultório, às vezes eu pergunto para o paciente, você tem algum problema de saúde? Não. O senhor fuma? Sim. Então, exatamente, eles têm uma negação, é difícil eles entenderem. E é a mesma coisa, o paciente internou para um infarto. Ele sai super assustado dessa internação, ele vai fazer tudo certinho no começo, ele vai fazer todo o tratamento. Agora, é muito difícil o paciente, às vezes, vir de busca espontânea para tratar o tabagismo e reconhecer mesmo que é uma doença. E quando a gente reconhece, quando a gente valoriza o tabagismo como doença, o tratamento, esse acompanhamento é totalmente diferente. Muito bem, quer dizer, a esperança, Sim, com certeza. Cura, Porque precisa realmente haver essa conscientização de que é uma doença. É uma doença. Muito bom. Uma pergunta também muito interessante que acho que a maioria das pessoas se fazem será que o estilo de vida ele favorece ao tabagismo? O estilo de vida pode impactar, pode favorecer alguém a se tornar um consumidor dos derivados, tabaco e derivados? Ou o estilo de vida... Com certeza, porque assim, o tabagismo hoje, quando a gente fala em tabagismo, na doença tabagismo, a gente sabe que a gente tem 3 graus de dependência. Então, a gente tem dependência psicológica, a química e a do hábito. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem o hábito de maior consumo de bebida alcoólica, aquele paciente que tem
predomínio maior de estresse, de ansiedade, depressão, ele tem uma chance maior de ter tabagismo. Aquele paciente que convive com outros fumantes, aquele paciente que já tem uma dificuldade maior, às vezes, de relacionamento. Então, ele tem o cigarro como um amigo, como um companheiro. Então, assim, o estilo de vida dessa pessoa impacta muito em relação ao até iniciar o consumo de tabaco. Eu tenho, assim, uma noção, me corrija se eu estiver errado, mas acaba sendo, talvez, uma porta para outros vícios, né? Para outras drogas, né? Para uso de outras drogas, não é isso? Com certeza. Tem que haver também este cuidado, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Sim. A pessoa tem o hábito de tomar café, né? A gente percebe muito isso, né? O café puxa um cigarro, não é isso? O cigarro dá vontade de tomar mais café, quer dizer, existe aí Isso, já é super comprovado essa associação de nicotina e o tabaco com a cafeína, né? Então, assim, tanto que a gente, no tratamento de tabagismo, uma das coisas que a gente pede é justamente para diminuir o consumo do álcool e da cafeína, né? Então, a gente sabe que isso vai impactar realmente nesse paciente. Então, assim, a mudança do estilo de vida é uma das coisas que mais, uns pilares muito importantes em relação a cessação de tabagismo, né? Então, quando o paciente fala para mim, eu vim aqui porque eu queria uma reposição de nicotina, eu queria um remédio para diminuir a vontade de fumar, eu sempre pergunto, o senhor está disposto a mudar os seus hábitos? O senhor está disposto a mudar o seu estilo de vida? Porque senão é muito difícil, porque a gente vai fazer um plano de tratamento por um tempo limitado, mas os hábitos, o estilo de vida é para o resto da vida. É verdade. Senão eu acabo tendo recaída. É verdade. E a família? A família tem um papel nisso? Porque muito importante. Família, esse recado para as famílias mesmo. É muito importante porque, assim, quem não fuma, normalmente ele tem essa tendência de pegar no pé. Então, assim, nossa, às vezes o paciente vem espontâneo, às vezes vem por livre e espontânea pressão da família. E aí a gente fala para o paciente sobre o tabagismo, explica, né? E muitas vezes o familiar não está presente. Então, ele acha que ele passou na primeira avaliação para parar de fumar e que no dia seguinte ele tem que parar de fumar. E não é assim, né? Então, a gente fala, às vezes a gente tem mais tempo, por exemplo, de tabagismo do que de casamento, né? Então, ou seja, o cigarro ele está presente na vida daquele paciente muito mais tempo do que ele tem de casado. Então, o que é importante? O acolhimento. Esse acolhimento ele tem que ser de todo mundo, seja no trabalho dele, seja na família dele, seja com o médico que está acolhendo. Porque é um paciente que é muito difícil, ele deu o primeiro passo, foi procurar ajuda. Aceitar essa ajuda no tratamento, ele aceitar que ele não pode, ele não consegue parar de fumar sozinho. E a nossa tendência como família, às vezes, é pegar no pé, falar assim, nossa, mas já vai fumar de novo? Você não está passando capneumo? Por que está fumando? Né? Então, é muito importante a gente incentivar positivamente, né? Então, ou seja, observou que aquele paciente fumou menos aquele dia, olha, você viu como você está cheiroso hoje? Olha, você viu como você fumou menos hoje? Olha que legal. Você viu que seu amor estava difícil nos primeiros dias, agora já está melhorando? Né? Então, ajudar, acolher, mas não criticar. Porque a crítica é muito difícil, né? A gente já tem toda a pressão da sociedade, toda a pressão, às vezes aquele paciente ele veio para uma busca espontânea, mas porque ele já está com algum problema de saúde, além do tabagismo. Então, para ele já é tudo muito difícil, né? Então, se a gente ainda for criticar, se a gente for rígido, a gente vai espantar esse paciente, a gente vai ter outros problemas aí familiares, né? Então, assim, é muito importante o abraçar, o acolher esse paciente, realmente. Muito importante isso que a doutora Flávia está dizendo, porque passa também pela família a necessidade de reconhecer que o tabagismo é uma doença, como nós falamos anteriormente, né? Como é que a gente trata o doente? Né? A gente trata com acolhimento, né? Com paciência, com compaixão, né? E isso muda, né? Muda totalmente o tratamento, né? A pessoa tem, se sentindo acolhida, né? Ela tem mais força, né? Para se libertar daquilo que está afligindo, né? Você falava na empresa também, né? Na sua família, né? Então, os amigos, né? A família e também na empresa. Será que há prejuízos nas empresas que têm fumantes em seus quadros? Como é que é isso? Com certeza, né? Porque assim, o paciente tabagista, algumas empresas têm um local reservado para esse paciente fumar, né?
E às vezes, quando esse paciente vai chegando próximo do horário dele fumar, ele já fica mais ansioso, ele já fica mais inquieto, ele não está produzindo o que ele poderia produzir naquele horário, porque ele já está mais abstinente. Se a gente pega um dia que ele está já mais estressado, então, assim, aquele horarinho que ele seria reservado para fumar, às vezes vai vir antes à vontade. Né? E ele já começa a não ter uma produção adequada, isso impacta no relacionamento dele com os outros funcionários, impacta na sua produção. Então, é muito importante ter um acolhimento. Algumas empresas têm uma estratégia muito legal, que é realmente fazer esse acolhimento do funcionário, não só fornecendo os locais, né, adequados para isso, mas também em grupos de tabagismo mesmo. Vira e mexe, a gente tem empresas super... Eu acho muito legal quando tem uma empresa que fala, doutora, eu queria fazer um grupo de tabagismo na minha empresa. Ou a gente já sabe de algumas que já tem um programa de tabagismo dentro da empresa. Porque a gente sabe que para o funcionário, muitas vezes já tem paciente que queria parar de fumar, queria fazer um grupo de tabagismo e falou, doutora, eu não posso me ausentar da empresa, porque eu tenho tempo de deslocamento, eu tenho tempo de ir e vir, e aí isso vai ser prejudicial para mim. Mas se eu tiver um grupo dentro da minha empresa, isso muda totalmente, porque eu tenho um horário reservado para isso. O impacto vai ser muito positivo. Vai ser um funcionário que parou de fumar, ele vai ter um impacto na qualidade de vida dele, vai ter um impacto na produção dele, né, como empregado. Ele também vai diminuir a chance de outras doenças. Então, um funcionário com comorbidades, um funcionário com outras doenças, ele vai também ter outros impactos dessas doenças no trabalho, né? Então, assim, é muito importante. Muito esclarecedor isso que a doutora Flávia está trazendo, porque é comum a gente ir mesmo nas empresas, né, os colaboradores têm um local lá para fumar, né? E a gente fica pensando, será que não dá para ir além disso? Talvez o empresário também, né, necessite compreender isso que foi revelado aqui. Né? Nós estamos com um quadro, né, na empresa, um colaborador, né, que é fumante e que ele não é um viciado. Né? Ele tem, né, uma questão de saúde, ele tem uma doença que precisa ser tratada. Agora, me chamou muito a atenção essa questão de criar grupos. Como é que funciona isso? Quem quer, por exemplo, fazer um grupo na empresa, como é que deveria... Quais são os procedimentos? Então, primeiro é procurar um profissional capacitado em tabagismo, né? Então, assim, hoje nós temos vários profissionais de saúde que são capacitados em tabagismo. Não necessariamente precisa ser um pneumologista. A gente tem grupos com cardiologistas, com enfermeiros, com geriatras, com pneumos. Então, assim, sempre é importante ter um psicólogo junto também, se possível, né? Porque é um paciente que, assim, a terapia em grupo para tabagismo é uma terapia comportamental. Né? A base dessa terapia para tratamento de tabagismo é comportamental. Se a gente puder ter um auxílio também na empresa, normalmente a empresa já tem um psicólogo, para participar junto seria muito legal. Então, a gente tem capacitações de tabagismo, né? E também a gente pode oferecer treinamento para os profissionais que querem, têm interesse, né, de se capacitar, de profissionais de saúde, para estar fazendo esse grupo de tabagismo. Normalmente a gente faz encontros semanais dentro da empresa. Por que semanais? Porque, assim, as oscilações durante o tratamento é dia a dia. Então, não é um paciente que eu posso falar assim, olha, vamos começar o tratamento, vejo o senhor daqui um mês. Não, eu tenho que ver ele dia a dia, eu tenho que acompanhar esses sintomas que ele vão ter de abstinência, se ele vai ter uma fissura maior, se um gatilho novo surgiu que ele não tinha, como que está sendo essa evolução dia após dia. Então, é muito importante porque ele está no dia a dia da empresa dele e ele está sendo acompanhado semanalmente. Então, a gente faz normalmente grupos aí em torno de 8 semanas, mais ou menos semanalmente. E aí é fornecido, a gente, dentro da empresa, daí a gente tem... auxilia no tratamento, né, para o paciente adquirir. Tem muitas empresas que compram, às vezes, o tratamento, né? Então, ou seja, a gente vai precisar de uma terapia de reposição de nicotina. A empresa acaba fornecendo para o funcionário. Então, é muito legal essa troca, né? Então, assim... E a gente também tem nossos grupos fora da empresa. Então, o paciente, por exemplo, ele é um paciente que já trabalhou em empresa e aposentou. E ele está fumando, agora, às vezes, até piorou o tabagismo porque ele ficou ocioso. Então, ele falava, doutor, agora eu não tenho mais aquele horário que eu ficava sem fumar. Agora eu tenho todos os horários disponíveis. E eu aumentei o tabagismo, né? Então, esse paciente, a gente tem grupos gratuitos na prefeitura da nossa cidade, que é em Jundiaí, para poder oferecer esse tratamento para o paciente. Então, a gente também tem esses grupos, que é o PAIT na nossa cidade. Que fantástico.
Que excelente notícia. Como é que é o resultado desses grupos? É bastante eficaz? As pessoas que passam pelos grupos, elas se libertam por completo do vício? Como é? É muito eficaz, né? E é importante a gente também quebrar um pouco a expectativa, porque às vezes o paciente ele vai, como eu falei, e ele ainda não estava preparado. Mas é muito importante ele dar esse primeiro passo, porque às vezes o paciente ele não estava preparado para parar naquele grupo, naquele momento. Mas naquele primeiro grupo ele já conseguiu ter uma redução de danos, ele já reduziu o número de cigarros. E aí, num segundo grupo, ele parou de fumar. E às vezes já vai ser no primeiro. Mas é importante porque cada paciente é único. Então, assim, é difícil a gente generalizar. Todo grupo tem quantos que param de fumar? Depende muito, né? Mas o que eu falo para o paciente? Eu preciso que tenha 1% da força de vontade. A gente vai trabalhando o restante. Mas, assim, ninguém para de fumar obrigado. Porque ninguém fuma obrigado. Todo mundo fuma começou por algum motivo. Seja por uma curiosidade, por influência, por um estresse, enfim. Mas é importante, assim, tem um pouquinho de vontade de parar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue caminhar juntos. Então, é muito importante dar esse primeiro passo. Então, assim, qual que é o mais difícil no paciente que quer parar de fumar? O primeiro, ele procurar ajuda. E o segundo, ele aceitar que ele não consegue sozinho. Ele aceitar e continuar com essa ajuda, né? Ele ser acolhido e ele aceitar que ele precisa caminhar junto com um profissional habilitado para ele conseguir parar de fumar e não recair. Porque quantas vezes a gente escuta do paciente, já parei várias vezes e voltei. O mais difícil é isso, é a gente conseguir parar e não voltar. E com isso a gente, sozinho é muito difícil, né? Porque a gente tem um viés muito grande de coisas que nos ajudam a recair. Então, se a gente conseguir ter uma ajuda profissional nisso, faz muita diferença. Excelente. Você que é empresário, né? Procure esta alternativa, né? Se você tem colaboradores que têm, né? O vício do cigarro, né? O consumo do cigarro, porque está aqui, né? É possível, é plenamente viável, né? E, como a gente disse anteriormente, evita não só toda essa questão respiratória, né, que a gente está tratando aqui, né, problemas respiratórios, mas evita também que o teu colaborador desencadeie problemas, né, que estão ligados ao consumo do tabaco, né, o uso do tabaco, que são muitos, né? Muitos. Do ponto de vista respiratório tem vários, mas vai além, né? Câncer e uma série de outras doenças que provêm do consumo, né, do uso do cigarro, né? Hoje nós temos 1,25 bilhões de tabagistas no mundo. Uau. É muita gente. Muita gente. Então, assim, então aí você já consegue pensar no impacto que isso dá nas outras doenças. Então, a gente tem doenças cardíacas, vários tipos de câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o DPOC, né, que o pessoal fala, né, 80% dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são pelo cigarro, né? A maioria dos cânceres de pulmão são pelo cigarro, né? E assim, qualquer tipo de cigarro faz mal. Isso é muito importante a gente entender. Tem algum melhor? Não. Todo tipo de cigarro faz mal. Todo tipo de tabaco faz mal. É nocivo para a nossa saúde. Gente, tem esperança, tá? A gente está ouvindo aqui, tá maravilhoso essa revelação que vem sendo feita aqui em relação a possibilidades, né, de você deixar o cigarro. Às vezes você fala assim, não, mas eu fumo há 40 anos, né? Eu estou há 20 anos fumando, né? Eu cresci num lar, né, de pais que fumavam, né? E por isso eu vou continuar fumando. Não, não pense assim, né? Há esperança, né? É possível. Você que é empresário, né, que tem colaboradores, é possível também. O importante é que haja este propósito, né, de libertar mesmo essas pessoas, né, disso que nós acabamos descobrindo aqui. Para alguns talvez possa ser novidade também, uma doença, né, doença chamada tabagismo. Agora, a doutora tocou num ponto aqui interessante, que é assim, não existe cigarro menos pior, né? Não. Todos são ruins. Mas tem uma proposta, né, que vem sendo muito usada, inclusive por parte da população mais jovem até, que é o cigarro eletrônico. Será que é menos nocivo, né? Quem deixa o cigarro convencional para usar o eletrônico tem algum benefício, vamos dizer assim, entre aspas? Como é que funciona isso aí?
Não, é muito importante a gente entender que o cigarro eletrônico, ele não é tratamento para cessação de tabagismo. E o cigarro eletrônico, ele é tão nocivo ou mais que o cigarro convencional, tá? Por quê? Hoje a gente tem em torno de quase 3 milhões de brasileiros fumando vape. É um número... 3 milhões? 2,9 milhões Uau. de brasileiros fumando vape. É um número assustador. E a gente tem estudos que mostram pra gente que 20% dos adolescentes iniciaram o vape por curiosidade. É um número alto, 20%. Porque a gente tem pacientes com 12 anos já com vape. Crianças. Né? Crianças. Uhum. Né? Então, assim, a indústria vende que ele é uma redução de danos, né? Mas não tem como a gente ter redução de danos com sais de nicotina que foram produzidos para a gente estar inalando, numa concentração muito maior do que a gente tem nos cigarros convencionais. A gente tem substâncias que não foram feitas para serem inaladas, para serem aquecidas, que podem dar N danos para a saúde. Tá? Fora que as doenças que a gente fala que o tabaco ele faz, o cigarro eletrônico faz também, né? E o grau de dependência é muito maior, né? E a parte social do vape, ele está crescendo muito, porque o cigarro eletrônico, a gente vê, todo lugar que a gente vê alguém com cigarro eletrônico. Pois é. Né? E a gente vê, inclusive, impacto nas empresas. Porque, assim, eu já tive funcionário falando para mim, falou, doutora, eu viro e mexo, vou no banheiro para poder fumar um cigarro eletrônico. Então, ele nem espera o horário, ele não consegue esperar o horário dele de ir lá fora fumar, porque a vontade está muito grande, né? Então, assim, é muito importante a gente ter consciência que o cigarro eletrônico faz mal, faz muito mal, e ele não é tratamento para tabagismo. Não temos redução de danos com o cigarro eletrônico. Isso é muito importante. A gente tem uma luta na pneumologia e nós médicos para realmente a gente continuar com a proibição de cigarro eletrônico, e mesmo com a proibição, todo mundo aí consegue comprar cigarro eletrônico. A gente tem muita dificuldade porque a indústria fez de uma maneira que o que é vendido é isso, né? Que o cigarro eletrônico não faz mal, que o cigarro eletrônico ele vai ser uma redução de danos, e pelo contrário, cada vez mais a gente está recebendo pacientes mais jovens com doença pulmonar pelo cigarro eletrônico. Talvez você tenha uma curiosidade, que eu também tenho essa curiosidade. Como é que algo que simula, né, um cigarro convencional, como é que ele pode criar tanto dano assim? Como é que se dá isso? Quando a pessoa dá uma tragada ou, enfim, né, inala aquele vapor, o que acontece? Que tipo de reação é produzida no corpo, né? Porque a fumaça a gente sabe, a pessoa, né, engole a fumaça, solta a fumaça. Como é que funciona com o cigarro eletrônico? Então, o cigarro eletrônico ele é feito tem o vapor, que eles falam, é só um vapor e nicotina. Não é. Não é, olha aí, não. É importante. Porque... Não, então, assim, mas o meu é só nicotina. Não existe cigarro eletrônico que é só nicotina. E mesmo que fosse só nicotina, os sais de nicotina que são produzidos, eles têm uma concentração muito maior do que o cigarro convencional. E, além disso, a gente tem substâncias que não foram feitas para serem inaladas, metais pesados. Então, metais pesados não é para... Imagina metais pesados no seu pulmão. A gente tem substâncias que são corrosivas, que são explosivas. Uau. E tudo isso dentro do pulmão. Então, a gente tem N substâncias que, quando a gente aquece, ou seja, quando a gente faz o vapor e vai para o pulmão e vai para o organismo, ele faz uma lesão pulmonar muito importante. A gente tem uma doença específica sobre o cigarro eletrônico e causa outras doenças. Desde doença de via aérea, então aumento de asma, de DPOC, desde doença cardíaca, lesão de orofaringe. A gente já teve paciente que fez o cigarro eletrônico, teve corrosão de palato, de céu da boca, né? Então, ou seja, fora as questões dentárias. Então, assim, se a gente for falar, a gente fica até amanhã, porque assim, é muita coisa. E, infelizmente, isso não é informado. Vira e mexe, vem paciente comigo e fala, não, doutora, mas esse meu é um pouco melhor. Aí a gente vai ver, eu sempre gosto de pegar a embalagem, ver com o paciente qual que é o dele. Aí eu faço o cálculo realmente, porque eles acham que eles estão fumando menos, né? Uhum. E aí eu pego e vejo a concentração daquele dispositivo, faço o cálculo de quanto que está tendo de sais de nicotina e as outras substâncias, e explico para ele, mostro para ele o que ele está inalando no pulmão dele, o que está indo para o organismo dele. E os dados são assustadores, né? Então, assim, é algo que está em crescimento, é uma luta da pneumologia para a gente conseguir combater.
A gente teve essa luta muito grande com o cigarro convencional, né? Então, e a gente não vai desistir da nossa luta com o cigarro eletrônico, porque realmente é algo que está assustador e nossos pacientes estão começando com mala. E meus pacientes tabagistas, normalmente eu começo a tratar com 50, 60 anos, que às vezes nos procuram. Agora eu tenho um paciente de 12 anos. Puxa vida, isso é assustador, né? Sim. Então, nas empresas, uma dica que eu dou também é em relação a ter também uma educação sobre isso, né? Então, palestras na empresa, talvez para apresentar dados também seja interessante para os empresários, né? Muitas vezes acontece muito também do empresário me procurar e falar, doutor, eu queria fazer algo na minha empresa, algo que seja legal para os meus funcionários. Aí, quando você vai conversar com ele, ele é usuário de cigarro eletrônico, por exemplo, ou de cigarro convencional. Sim. E às vezes a gente começa, às vezes eu falo, vamos começar com o senhor? Muito bom. Vamos tentar começar, porque às vezes ele tendo essa experiência de passar por um tratamento de tabagismo, ele vai conseguir entender o impacto que está naquele funcionário também. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter isso e a gente propagar realmente que o cigarro eletrônico não é tratamento, o cigarro eletrônico ele não vai ser menos maléfico do que um cigarro convencional. Muito bom isso, porque se você tem alguém conhecido, né, próximo, falamos aqui, né, colaboradores, né, em casa, né, um filho, um familiar, né, esteja atento a isso, né, procure mais informação, né, do tipo dessas que nós estamos trazendo aqui, né, busque ajuda, né, não deixe, quando a gente fala, poxa vida, de uma criança de 12 anos, né, quanta coisa para o futuro pode ser feita se a iniciativa for tomada, né, já, né, de buscar ajuda, né, e de tentar resolver esse problema, né, que traz aí tanta tristeza e dor, né, para as pessoas e para as famílias. Sim. Excelente. Olha, aqui a gente podia ficar, né, como a doutora falou, a tarde inteira aqui, né, falando sobre, sobre esse tema, porque ele é muito amplo, né, e a gente ouve pouco, esse é o meu sentimento, a gente ouve pouco sobre isso. Sim. Né? Há muito tempo atrás, talvez não muito, mas acho que anos 90, as propagandas cessaram, né? Porque havia Teve muita uma propaganda época. na televisão, né, e tudo. Isso ajudou muito, né, porque tirou um pouco aquele contato visual que se tinha, né, de modo involuntário, né? Você está em casa assistindo a televisão, aparece lá a propaganda, mas ainda há muito por fazer, né? Haja vista os números que foram apresentados aqui de pessoas que ainda permanecem usando o cigarro. Né? Sim, e assim, quando a gente fala em cigarro eletrônico, a gente fala que é uma luta muito grande, porque assim, ele é muito atrativo, né? Então, assim, quando a gente fala em jovens, a gente tem os saborizados. Então, assim, o meu sabor maçã verde, o meu sabor café, o meu sabor fine. Olha que isso. coisa... Chegou nesse nível. Então a gente pensa nos jovens. Quem que não gosta de jovem de bala fine? Pois então é. tem sabor fine, né? Uhum. E assim, o formato é atrativo, então... N coisas, né? Então, assim, e assim, acho que uma das coisas que eu sempre pergunto, qual foi a sua, na faixa etária jovem, que a gente vê muito assim, por curiosidade. Tá. A gente vê muito também porque, às vezes, o pai começou a fumar cigarro eletrônico, daí o filho viu e começou a fumar também, né? Um dia eu atendi uma adolescente e ela falou exatamente isso. Ela falou, eu conversei com ela um pouco e ela falei... qual que é o cigarro que você está fumando? Posso ver o dispositivo? Ela falou, eu não trouxe hoje. Pai, pega o seu para mostrar para a doutora. Poxa. E aí o pai ficou super sem graça, porque ele falou, não, mas hoje eu vim ver ela. Mas daí, assim, aquela coisa do pai, né? Porque ele falou, nossa, que exemplo que eu tô dando pro meu filho, né? Então, ou seja, é difícil também, né? Porque se for ver, nós somos formadores de opinião, né? A gente está passando isso, né? De pai para filho, né? Então, isso é muito importante. E para faixa etária de 50 a 60 anos, eu vejo muito paciente fazendo isso, essa troca. Doutora, eu tô fumando cigarro eletrônico porque eu estava me sentindo pior e aí eu tentei trocar para ver se ajudava. E aí, um pouco tempo, ele vê que, na verdade, ele estava fumando uma quantidade até muito maior do que ele fumava antes. E em concentrações com muitos danos aí, e ele vem nos procurar pedindo ajuda, né? Então, assim, é uma luta que a gente vai ter que continuar aí por muitos anos para a gente conseguir ter uma redução aí. Mas eu acho que a conscientização, acho que é importante em todas as esferas, né? Porque a indústria realmente, ela agora está muito... com muita propaganda, né, em todos os locais, né, em todo lugar. A gente estava até comentando, um colega meu, ele colocou esses dias um protetor solar que foi lançado
E o formato dele era o mesmo formato do cigarro eletrônico, né? De um pod, né? Então, ou seja, isso é super atrativo, né? Porque você vai procurar um protetor solar numa farmácia, tem muita mulher fumando cigarro eletrônico e de repente ela vê um formato de pod e fala, nossa, interessante esse. Então a mente já vai automaticamente ela atraindo para aquele produto. Então até nisso a gente está com repercussão também. São recursos sedutores, né? Sim. Que estimulam, né, as pessoas e que infelizmente muitos não conseguem medir, né, quais são os resultados, as consequências, né, desse tipo de vício, né, de hábito, né? Sim. Ainda falando de questões respiratórias, vamos passar para o outro, né, um outro tema, que é a apneia do sono, né? O que é a apneia do sono? Quais são os sintomas da apneia do sono? Como é que é feito o diagnóstico? Então, a apneia do sono, são paradas respiratórias durante o sono. Então, é importante entender que a apneia do sono é uma doença, é um distúrbio do sono, tá? Então, o indivíduo ele faz paradas respiratórias e volta, paradas e volta. Em alguns momentos com uma porcentagem maior, outros com uma porcentagem menor. Só que quando ele faz essas paradas respiratórias, a gente tem toda uma mudança, né, na parte circulatória, a gente tem queda de oxigenação e a gente aumenta muito o risco cardiovascular, né? Então, o paciente com apneia grave, ele aumenta o seu risco cardiovascular. Então, é super importante o tratamento e o diagnóstico de apneia do sono. Então, para a apneia do sono, normalmente a gente faz primeiro uma anamnese dirigida para sono, né? Então, a gente vai entender como que é o sono desse paciente. E assim, esses distúrbios do sono, às vezes a gente tem a insônia, às vezes a gente vai ter paciente, eu ronco muito, eu durmo e acordo cansado, eu apago, mas aí no dia seguinte ele não produz. Né? E aí, quando você vai investigar esse paciente, às vezes é um paciente que tem uma obesidade, um sobrepeso, ele às vezes tem uma pressão alta, ou às vezes ele não tinha pressão alta, ele fica hipertenso, porque a apneia do sono é fator de risco também para hipertensão e diabetes. E aí, esse paciente ele vai ter um impacto muito importante na vida dele. Então, a gente faz uma anamnese completa, que é ver a história mesmo dele, esse distúrbio do sono, para identificar qual é o distúrbio, né? É um paciente que ele tem insônia, ele tem uma dificuldade para começar o sono, para começar, para terminar, ele não dorme bem, ele acorda mal, ele acorda bem, ele fica descansado ao longo do dia, ele é um paciente que ronca, é um paciente que tem pesadelo, é um paciente que fala dormindo. Então, assim, sono tem um leque de possibilidades. Então, o primeiro ponto é a gente entender realmente qual que é o distúrbio de sono que ele tem e a gente conseguir, não, é um paciente que tem uma grande chance de ter apneia do sono, né? E aí a gente faz os exames específicos para a identificação de apneia do sono. Então, a gente faz a polissonografia, que a gente tem vários tipos, né? Daí a gente vai escolher qual que é o melhor para cada paciente. E aí a gente faz o exame para confirmar o diagnóstico. E aí a gente vai para a etapa de tratamento. Né? E é muito importante a gente entender que na etapa de tratamento também não é só fazer o tratamento específico. A gente também precisa da mudança de estilo de vida. A gente também tem todo um impacto na mudança aí de hábitos para a gente conseguir ter sucesso no tratamento. Eu ia te perguntar isso porque assim, se o sono, a qualidade do sono não é boa, né? Isso é um pouco do reflexo do que foi meu dia, né? De como eu vivi o meu dia, né? Quais foram as situações a que eu me submeti, né, durante o dia, que tem que ver com as minhas escolhas, com os meus hábitos, né? Como é que eu vivi ali a minha vida naquele dia. Então, podemos dizer que a apneia é uma questão com o sono, né, que muito provavelmente não é bom por causa do meu estilo de vida. Quer dizer, se muda o estilo de vida, eu posso ter um sono melhor, isso impacta na apneia ou continua, com um tratamento medicamentoso? Quais seriam os passos para a gente tratar, então, a apneia do sono? Pensando em estilo de vida, Sim. medicamentos, né? Como é que seria? Então, assim, quando a gente fala em apneia do sono, né, primeiro a gente tem que identificar esse paciente. Esse paciente é um paciente que ele tem apneia do sono, ele tem obesidade? Porque a obesidade é um fator de risco super importante para a apneia do sono. Então, ou seja, se esse paciente ele vier com uma apneia e ele perder peso, isso vai impactar muito nessa apneia. Então, ou seja, eu preciso tratar essa apneia que a gente não trata com medicamento, tá? Então, a apneia, a gente tem alguns dispositivos que tratam a apneia do sono. Então, a gente tem o CPAP,
né? Que é um dispositivo, que é uma máquina que a gente faz essa troca que ele não consegue fazer no sono adequadamente para não fazer as paradas respiratórias e melhorar o ronco também. E a gente também tem os aparelhos intraorais, que são placas desenvolvidas por odontólogos do sono, que eles fazem para melhorar a apneia leve e também para roncopatia primária, tá? Então, primeiro a gente define qual é o tipo de apneia. Ela é leve, moderada, grave, para a gente definir qual é o melhor tratamento. Junto com isso, eu preciso fazer as mudanças de hábito, ou seja, eu preciso fazer a perda de peso para o paciente obeso, mas o paciente é magro. E aí? Então, ou seja, a apneia do paciente magro, a gente tem que entender. Esse paciente também tem alguma coisa de viéria superior? Às vezes eu tenho alguma alteração da parte de otorrino que eu tenho que avaliar. Então, é extremamente importante a questão do acompanhamento conjunto com o otorrino. É importante que esse paciente ele tenha uma avaliação da fono também, porque às vezes eu tenho uma questão de interposição de língua, alguma questão de queda de língua que vai estar me ajudando a piorar a apneia. Então, eu preciso de um acompanhamento multidisciplinar, né? E às vezes aquele paciente, eu vou falar para ele, o tratamento para o senhor é o CPAP, e o paciente não se adapta. Então, é importante ter um acompanhamento de fisioterapia também, para a gente poder adequar adequadamente esse paciente para conseguir usar o aparelho. Então, a gente tem que ter todo um acompanhamento multidisciplinar, né? O que ele precisaria mudar, né? Para todos os pacientes, dependente do grau de apneia. A gente fazer a higiene do sono, que a gente fala, né? Então, o paciente... que isso deveria ser, na verdade, não só para quem tem apneia, mas para todos nós, né? Então, o paciente que a gente fala em higiene do sono é aquele paciente que, pelo menos 30 minutos a 2 horas antes de deitar, não tem exposição com tela. E hoje em dia... Hoje em dia é um desafio, né? Mas acho que meia hora todo mundo consegue. Quando a gente fala em 2 horas, amplia um pouquinho, mas acho que meia hora todo mundo consegue, sim, né? Sim. Então, o ideal também, a gente não ter nenhuma refeição pesada 2 horas antes de deitar, né? A gente preparar o ambiente, sabe aquela coisa do bebê, que a gente fala, o bebê precisa estar no silêncio, no escuro, relaxado para dormir bem? Isso se aplica nos adultos também, né? Principalmente para quem tem apneia ou tem outros distúrbios do sono. Se é um paciente que ele já começa com insônia, como é que eu vou deixar ele assistindo tela, acabou de comer uma refeição pesada com hambúrguer, outros fast food, e aí ele vai mexer na tela e vai deitar e quer ter um sono restaurador. Então é muito difícil, né? Então é muito importante a gente ter essa mudança do estilo de vida e ter um acompanhamento, né? Porque isso muda. Às vezes o paciente vem, eu tenho uma roncopatia, eu não quero tratar agora porque eu vou emagrecer e tal, depois eu volto. Às vezes ele volta, às vezes com um índice maior do que ele estava uns anos atrás, ainda ganhou mais peso, não mudou o estilo de vida, e aí ele já vem com uma hipertensão, já teve um infarto, então, ou seja, impacta muito aí na qualidade de vida desse paciente. E isso vai impactar muito no trabalho dele. A apneia do sono é uma das doenças que a gente mais tem de afastamento em trabalho, é a apneia do sono. Que coisa, né? Porque eu acho que pouco se fala nisso, assim, no dia a dia, né? A gente não ouve muito em relação a isso. Esse aparelho que é usado, ele para tratar, né? Para permitir que a pessoa adormeça ou não tenha intercorrências durante a noite, como é que funciona esse aparelho? Ele é colocado na face da pessoa? Como é que funciona isso? Isso. Uhum. Na verdade, ele é um aparelho, é uma máquina. Que daí ele tem uma máscara. E a gente tem a opção de máscara só nariz, nariz e boca e testa. A gente vai adequar para aquele paciente qual que é o melhor tratamento. E ele vai colocar uma pressão nessa via aérea, que vai fazer essa troca, como eu falei. Então, ou seja, na hora que o paciente for fazer a apneia, esse aparelho vai entrar. E aí vai restaurar essa troca que ele não consegue fazer sozinho, porque ele está dormindo, ele está em sono profundo, né? Então, aí o paciente, ele sai, às vezes, de um índice de 60 de apneia por hora, né? Que é uma apneia por minuto, o tempo todo fazendo apneia, para um índice menor que 2, né? Que é o nosso ideal. Né, um índice menor que 5. Hoje a gente fala que o fisiológico a gente tem até no máximo 5 apneias por hora, tá? Que seria algo fisiológico. Acima disso a gente já considera apneia. A pessoa está dormindo, de repente acorda porque não conseguiu respirar direito, não é isso? Às vezes o paciente não vai acordar. Não vai acordar. Às vezes ele vai só roncar. Às vezes ele vai acordar com a própria apneia, acorda sufocado. Às vezes, muitos relatos. A esposa fala assim, vira e mexe, tem que
cutucar ele, porque eu acho que ele morreu. Não Então, parou de assim, respirar. então acontece muito. E assim, é muito importante a gente tratar também, porque às vezes, por exemplo, o paciente tem refluxo gastroesofágico, né? Então, aquele paciente que às vezes já come alguma coisa mais pesada e de repente volta alguma coisa de suco gástrico. E daí, imagina esse paciente dormindo com a apneia. Se ele me volta e aí faz uma parada respiratória, e aí eu tenho um risco enorme de broncoaspiração, pneumonia aspirativa. Então, assim, é super importante o tratamento. Quer dizer, viu só quanta coisa a doutora falou? É um conjunto de atitudes, né, de ações que a gente precisa para conseguir tratar essa questão, né? Porque não é só o aparelho que você vai usar à noite, não é isso? Mas é também, principalmente, o estilo de vida, né? Descansar antes, preparar para o sono, né? A gente sabe que, olha, não é fácil, porque vive todo mundo numa correria muito intensa, né? Sim. E nós estamos já muito condicionados, né, a ter a última imagem do nosso dia, né, nas telas. Né? Então, a dica é, faça um esforço, né? Você vai ganhar com isso. Talvez trocar a tela por uma leitura de um livro, né? Alguma coisa que te deixe a mente um pouco mais relaxada, não é isso? Te dê um pouco mais de condição para preparar, né, a mente, né, o corpo pro sono. Na verdade, mas não é fácil, né, doutora? Não é fácil, é o que eu falo. Na verdade, a gente tem a falsa ideia hoje, na atualidade, que é a hora que a gente para tudo no final do dia, a gente fala, nossa, agora eu vou dar uma relaxada, eu vou pegar o celular. Isso. E ao contrário, justamente, deveria ler um livro, parar para fazer alguma coisa até de trabalho manual, enfim. Tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de mexer com crochê. Às vezes a gente faz, outro dia um paciente fala, doutora, eu comecei a jogar carteado com a minha esposa. Então, assim, ou aqueles minutos também que a gente perde muito tempo hoje com tela. É verdade. Né? Então, isso impacta na qualidade de vida como um todo, né? Não só no sono, né? Então, acho que a redução de tela, principalmente no período noturno, é extremamente importante. E um sono restaurador, ele vai impactar na sua qualidade de vida, né? Independente de eu ter apneia ou não, eu dormir bem, isso dá muita diferença. O paciente que dorme mal, ele tem ganho de peso, ele favorece a outras doenças crônicas, ele vai impactar na produção dele, no rendimento dele no dia seguinte no trabalho. Então, assim, o dormir bem faz muita diferença. Você falou no trabalho, me ocorreu aqui o seguinte, para o empresário, né? Tem uma equipe, tem colaboradores, o líder de equipe, um gestor, às vezes ele tem um colaborador que está com baixo índice de produtividade, né? Não consegue desempenhar, não consegue produzir. E eu imagino, né, não deve ser fácil, né, descobrir, né, qual é a causa, né, dessa baixa produtividade. Em algumas situações pode ser então a apneia. Com certeza. E impacta muito no trabalho. Porque assim, se o paciente ele não respirou adequadamente à noite, ele ficou fazendo parada respiratória, ele se esforçou, né, até para fazer essa respiração recuperar, né, porque ele parou, voltou a noite inteira. Qual vai ser o resultado disso no dia seguinte? Ele vai acordar cansado. Ele vai acordar parecendo que ele não dormiu nada à noite. Por mais que ele tenha visualmente alguém falado assim, nossa, mas ele apaga. Ele dorme e apaga. Mas ele acorda cansado. Então, ele é um paciente, a gente quando está com sono, com privação do sono, a gente não produz adequadamente, né? Então, muitas vezes já aconteceu de paciente meu, eu estar conversando em consulta e dormir na minha frente. Ele já dá aquela pescada. Então, ou seja, imagina isso no trabalho. Então, você imagina, por exemplo, motoristas, né? Então, ou seja, eu tive já vários pacientes que a empresa mandou para avaliação, por quê? Bateu um caminhão, dormiu no volante. Aí a gente vai investigar se o paciente tinha apneia, né? E isso impacta tudo, né? E assim, se o paciente ele também não dorme adequadamente, ele vai ter alteração de humor. E isso numa equipe, numa empresa, o impacto é muito importante, né? Então, assim, essa investigação cabe realmente, porque se o paciente não está produzindo, se ele está sonolento na empresa, com muita oscilação de humor, é muito importante a gente investigar a apneia do sono e tabagismo também. Tudo isso impacta. Impacta, né? Quer dizer, é preciso um olhar assim mais próximo, né, do empresário, talvez de uma equipe, né, de recursos humanos, alguém que esteja ali mais, um imediato, né, um supervisor, alguém que está ali próximo desse colaborador para fazer esta avaliação, né, pensar assim, mas será que tem alguma outra coisa? E chamar para comprovar, não é, se é aquilo outro, né, ou é algum outro problema, né? Então é importante que quem está liderando tenha esse conhecimento, né, de que o colaborador pode estar passando por um quadro desse aí, né? E
Agora, como é que eu vou saber? Eu tenho que ter um conhecimento para poder, né, ter uma suspeita. Sem nenhum conhecimento, eu não posso sequer suspeitar se existe ou não essa possibilidade, né? Então, invista em conhecimento, em treinamento para a sua equipe, né? Você, empresário, né, tem que procurar como é que haja alguém que tem apneia do sono, né? Como é que essa pessoa costuma se comportar, né? Para você, observando esses sinais, né, esses indicativos, você poder então procurar ajuda, um profissional que pode ajudar, né, esse colaborador e evitar que, né, coisas, né, piores aconteçam, né? Você falou do motorista que bate o caminhão, um operador de máquina, como é que pode, não? Uma pessoa que está operando uma máquina, né? Já tive um paciente que teve uma lesão de cortar dedo Então, mesmo, já pensou? que acabou pescando na hora que estava. Então, assim, é muito importante. Eu acho assim, ó, a grande questão nas empresas é realmente a gente focar no preventivo, Tá. né? E na informação, né? Porque muitas vezes a gente ouviu falar, mas a gente no dia a dia acaba passando, né? Então, são doenças que a gente precisa falar, a gente precisa orientar. E isso impacta. Às vezes já aconteceu, uma vez eu atendi um empresário, ele falou assim: doutora, mas daí se eu for, cada funcionário meu eu for pensar que eu tenho que parar, encaminhar e fazer isso, aquilo, eu tô perdendo tempo ali com o funcionário. Pelo contrário, você está ganhando muito, né? Porque é um funcionário que ele vai produzir mais, ele vai estar feliz no seu trabalho, ele vai estar produzindo mais, né? Então, a gente tem que pensar realmente em redução de danos com essas doenças para o futuro, né? Então, a gente não está perdendo tempo, pelo contrário, a gente está ganhando tempo e a gente está ganhando qualidade de vida e diminuindo chances de outras doenças. Isso que a doutora está trazendo é muito importante, né, gente? Porque a gente às vezes tem um pensamento muito imediatista, né, em termos de resultados para a empresa, né? E investir tempo para diagnosticar alguns problemas, né, vai trazer lá na frente, né, o retorno, que é como a doutora Flávia falou. Você não está gastando dinheiro, né, ou jogando tempo fora, não. Sim. Pelo contrário, você está ali prevenindo, né, que coisas inesperadas aconteçam e que vão te custar muito mais, né, do que se você tivesse parado antes para poder dar uma olhada, uma verificada nisso aí. Muito bom. Mais duas questões ainda neste tema da apneia do sono. Existem, assim, fatores climáticos ou ambientais que possam agravar, ser mais agravantes, assim, para quem tem apneia do sono? Sim, como eu falei, tem pacientes que têm apneia do sono e eles têm alteração de via aérea superior, né? Então, às vezes o paciente, por exemplo, tem uma rinocinusite crônica, tá roncando e tá fazendo apneia. E aí, nesse clima que a gente tá horrível, né? Então, ou seja, eu vou ter um ressecamento maior dessa mucosa nasal, eu vou ter uma chance maior de ficar com congestão nasal. Aí, imagina esse paciente, ele vai roncar mais, ele vai piorar o índice dele de apneia, né? Então, ou seja, as doenças, principalmente de via aérea superiores, esse clima muito seco, né? Ele pode piorar, obstruir mais essa via aérea e piorar o grau de apneia. Tá. Tem cura? Depende. Depende? Depende do grau, né? Então, por exemplo, como eu falei, se eu tenho um paciente com uma apneia leve e que ele está com sobrepeso, se ele perder peso, eu vou voltar no índice normal. Olha. Se eu tenho um paciente que tem uma apneia, que tem, quando a gente vai investigar cotorrino, tem alguma alteração que eu posso mexer com parte cirúrgica, eu tenho alguns pacientes com apneia que precisam de parte cirúrgica, né? E às vezes eu preciso de duas coisas, eu preciso de cirúrgico e mais tratamento. Então, consegue curar. Eu tenho pacientes, por exemplo, com obesidade importante, fizeram reeducação alimentar, cirurgia bariátrica, tiveram uma perda bem importante e aí conseguiram reduzir ou curar a apneia. Então, sim, há possibilidade de cura. Então, busque. Se há possibilidade, né, vamos buscar, porque é importante, né, para a nossa vida pessoal, né, e também para o nosso, né, convívio na empresa, né, no nosso plano profissional, né? Com certeza. Indo para o terceiro já e último bloco do nosso encontro, o tempo não para, né? E está muito bom, a gente tem muita coisa para perguntar aqui, né, para esclarecer você, né? O episódio é pensado em você. O que a gente pode trazer de conteúdo bom, né, importante, relevante para você melhorar não só a sua qualidade de vida, né, torná-la melhor, né, mas também para aqueles que estão próximos, né, a você. Então, você mencionava agora há pouquinho no clima muito seco, né? A gente está vivendo aqui, né, um momento de muita secura, né, do ar, muita poluição, né, queimadas, né, muita fumaça. Há algum tipo de... Há algum grupo que acabe sofrendo mais com este cenário de secura que nós estamos vivendo? Um grupo assim mais etário? Todo mundo sofre igual? Como é que é?
Olha, todo mundo sofre com o clima seco, com as queimadas, mas assim, os grupos com comorbidades, principalmente pulmonares e cardíacas, sofrem mais. Tá. Então, um paciente que já tem uma doença, por exemplo, uma asma, uma rinite, a hora que ele é exposto, porque justamente um dos gatilhos para essas doenças é justamente a mudança climática, o ar seco, a poluição. Então, já é um gatilho para essas doenças. Então, eles vão piorar dessas doenças, né? Pacientes que têm doença cardíaca também têm piora do quadro. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente que tem doença cardíaca, às vezes eu estou justamente orientando, faça uma ingesta maior de água, vamos hidratar. E aí o paciente com insuficiência cardíaca, às vezes ele não pode aumentar essa Poxa hidratação, porque ele vai piorar da doença cardíaca. E ao mesmo tempo, ele está sofrendo com aquela secura importante. Acho que a gente está numa das piores, se não for a pior fase que a gente está aí de clima seco e com os poluentes, as queimadas, assim, tá muito, muito ruim mesmo. E aí, como é que fica? Existem, assim, medidas mais eficazes para a gente lidar, né, com... obviamente respeitando o quadro de cada um, né? Você mencionou do pessoal, né, as pessoas cardíacas e tal. Mas existem, assim, algumas recomendações básicas para a gente lidar a fim de prevenir, né, ou agravar doenças respiratórias, assim, tanto em casa quanto no trabalho? Então, acho que assim, para quem tem doença respiratória, o principal é a gente manter o tratamento regular que ele já usa do dia a dia, né? Então, às vezes a gente tem uma tendência, principalmente em pacientes que têm asma, às vezes de interromper tratamento, porque às vezes tem época que está melhor, não está. Então, assim, essa fase é muito importante para quem está em tratamento regular de doença respiratória, não interromper o seu tratamento. Se perceber que o tratamento está adequado, mas está regular, bonitinho, porém, mesmo assim não está legal, procurar o seu pneumologista, tá? Para às vezes fazer algum ajuste de dose. É importante esse paciente, justamente como ele está com o ar muito seco, ele melhorar a hidratação, se ele não tiver restrição cardíaca, melhorar essa hidratação realmente. E quando a gente fala em hidratação, não é a hidratação só de tomar água. É a hidratação. É importante a gente fazer as lavagens nasais, né? Então, ou seja, o nosso nariz, a nossa viária precisa de hidratação também. Então, é muito importante a gente reforçar, porque a gente tem a ideia que lavar o nariz é só quando sinto que ele está entupido, e não é. Já sem queimada e sem ar seco, a gente já precisaria fazer essa hidratação. Ou seja, a gente já precisaria fazer a lavagem com soro fisiológico. E agora, com esse ar seco, é extremamente importante fazer a lavagem nasal. É muito importante, se a gente puder ficar longe das queimadas, seria o ideal. Tem paciente que não tem como, porque ele mora do lado da queimada. Então, a gente fala para aquele paciente fechar a casa naquele horário da queimada, para não vir aquela fuligem, né, da queimada. Se ele faz exercícios ao ar livre, evitar aquele horário, porque às vezes a gente vai fazer um exercício ao ar livre, está bem naquele horário que a queimada está perto, evitar os locais que estão, né, com mais poluentes ali, né, de queimada. Se ele for num lugar que ele tem que se expor obrigatoriamente a esse local de queimada, muito próximo, colocar máscara, né? Então, isso ajuda bastante também. E prevenir, porque assim, às vezes eu vou fazer esse primeiro gatilho, né? De exposição, que seria com esses poluentes. E aí eu também tenho uma chance maior, né, de fazer toda essa modificação na minha via aérea e aumentar a chance de infecção. Então, além de estar com o tratamento em dia, estar com o acompanhamento adequado, a gente estar com as vacinações em dia, né? Então, a gente tem vacina disponível para influenza, para gripe, para Covid, para outras doenças, N doenças que a gente tem aí de vacinação, né? Daí cada médico vai estar avaliando com o seu paciente as que são recomendadas, né? E é importante a gente ter esse cuidado mesmo, tanto na prática de atividade física ao ar livre, nesse momento, adequar os horários e também fazer a hidratação. O umidificador ajuda? Depende. Depende? Porque a gente ouve muito, né? Diz assim, não, tá muito seco aqui o ambiente, né? Compra, tem uns portáteis assim, né? Que você, né, liga e ele fica lá durante muito tempo, né? Umedecendo o ar. Então, Depende. assim, o umidificador, ele pode ser uma ajuda e pode ser um vilão. Olha então, aí. vamos entender um pouquinho, né? Então, é muito importante, ele ajuda muito o umidificador, desde que eu tenha alguns cuidados, né? Então, por exemplo, esse umidificador, dá para abrir esse umidificador e fazer a limpeza adequada? Então, isso é importante, porque hoje no mercado a gente tem um monte de umidificador. Então, ou seja, eu consigo fazer a limpeza adequada? Porque senão eu vou juntar acro, bactéria, bolor, mofo, aí não me adianta.
Esse umidificador, a gente tem que tomar muito cuidado em ambiente fechado. Então, o que a gente faz normalmente? A gente pega, fecha todo o quarto, liga o umidificador a noite inteira e dorme lá. Nem conto para vocês o que eu faço. E então, qual que é o nosso ideal? E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai mofar. A gente vai mofar as coisas. Na nossa casa vai umidificar demais, porque não tem nenhuma troca ali de ventilação. Então, quando eu quero ligar o umidificador, ele pode me ajudar muito, desde que eu ligue assim, vamos supor, eu vou dormir 11 horas da noite, então eu ligo ele lá para umas 7, 8 horas, deixo umas 3, 4 horas ligado, na hora de dormir tá desligado. Tá? Aí eu posso utilizar o umidificador, no dia seguinte eu faço a limpeza e tá pronto para outro dia. Então, se eu tiver esses cuidados, ele pode me auxiliar. Mas tomar muito cuidado, porque normalmente não é isso que a gente faz. Tá vendo? Se você faz que nem eu, que deixa ligado a noite inteira, porque aquele ventinho naquela fumacinha geladinha assim gostosa, refresca o calor e tal, tá errado, né? Tá errado. Tem que corrigir isso aí. E aí, se eu não tiver um umidificador, né? O que eu poderia também usar de alternativa? Eu posso usar uma toalha molhada, eu posso usar um balde com água, também faz essa troca também. Então tá bom, já aprendi. Vou fazer diferente hoje. Muito obrigado pela resposta, foi muito completa. Para ir para o nosso final já, tem uma questão que, assim, a gente tem dificuldade em se libertar, né? Se livrar das telas. O ar-condicionado parece que é igual também, né? Ninguém consegue ficar num ambiente sem ar-condicionado. Sim. Como é que é? É vilão também o ar-condicionado para condição respiratória? É mais ou menos? Como é que a gente lida com isso? Então, para quem tem doença respiratória, né, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente, porque um dos gatilhos que a gente tem de doenças respiratórias são justamente os gatilhos alérgicos. Então, muitos pacientes, o ar-condicionado vai ser um gatilho justamente só de ter essa mudança de temperatura, porque muitas vezes a gente sai de um 30, 40 graus e entra direto para o ar-condicionado ali, aquele choque térmico, né? E também o que acontece? A gente tem que fazer a limpeza adequada do ar-condicionado. Então, ou seja, se é um lugar que você consegue, o ar-condicionado está na sua casa, você faz a limpeza ali a cada 3, 4 meses, tá seguro que tá limpo aquele ar-condicionado, e assim, nunca colocar direto em você. Então, sempre falar, tem alguma opção de circular, de colocar, não ficar tão próximo, porque tem paciente que fala, doutora, não consigo ficar sem ar-condicionado. Então, a gente permite, mas com esses cuidados. Mas assim, para quem tem doença alérgica, normalmente ele é um vilão. Né? Mas para o restante, população saudável, ar-condicionado, a gente faz a limpeza adequada e tomar cuidado realmente, assim, chegou da rua, né? Então, ou seja, espera, chega um pouco, toma um copo de água, deixa a temperatura do corpo estabilizar um pouquinho, aí eu ligo esse ar. Não precisa ligar também muito forte, até ir retomando. Sentiu que está diferente, sentiu que já começou uma coriza, uma congestão nasal, sentiu que já teve algum gatilho ali, interromper. Muito esclarecedor, né? Você veja, para nós respirar é algo natural, né? A gente não para às vezes para pensar em algumas coisas, né? Das quais nós comentamos aqui, né? Os cuidados que a gente precisa ter, né? Com a nossa respiração. Né? Como é que você está cuidando, né, da respiração da sua máquina humana? Será que não está precisando de, né, fazer uma reprogramação, reavaliar, né, hábitos, estilo de vida, né, porque sem respirar, né, não há vida. Então, muito importante, muito esclarecedor esse momento que nós estamos tendo aqui, né, estamos já chegando para o final. Eu queria deixar alguns minutinhos para você fazer, né, considerações finais, alguma dica, recomendação, né, um comentário teu, para a gente fechar esse nosso episódio. Então, a dica que eu queria deixar em relação ao que a gente falou hoje, tanto em relação ao tabagismo, em relação à apneia do sono, que são doenças que o estilo de vida impactam muito, né? E são doenças que precisam de tratamento, porque elas vão impactar no futuro, com outras doenças, com gravidade. Então, é muito importante a gente procurar ajuda, né? Então, pacientes que são tabagistas, procurem ajuda. Familiares, procurem ajuda, porque às vezes o paciente não vai ter aquele start de procurar ajuda, mas vocês podem ajudar. Vocês podem ajudar um amigo, pode ajudar um colega de trabalho, pode ajudar um familiar, procurando ajuda. E é muito importante, se você ronca, se você tem uma baixa produção no trabalho, muita oscilação de humor, também pensar em apneia do sono, né? Isso pode estar impactando na sua vida. E em relação ao clima seco, acho que os cuidados
vão se estender alguns meses ainda. Esperamos agora que com a primavera, setembro normalmente é um mês que chove, a gente espera que isso nos ajude, né? Mas é importante ter os cuidados no nosso dia a dia, na nossa casa mesmo, além do que já foi falado, né? Sobre a gente hidratar mesmo essa via aérea, a gente deixar o ambiente mais limpo também, aumentar, né, a quantidade mesmo de limpeza em casa também vai nos ajudar. E eu acho que, para finalizar, é isso, a gente conseguir olhar para a gente conseguir olhar para dentro e a gente vê que sim, às vezes a gente tem algum problema que está nos incomodando e a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. E associado, além de todas as doenças, acho que os pilares, né, de saúde, né, para a gente ter saúde, a gente tem que estar com bem-estar físico, mental, né, então, ou seja, praticar atividade física, bons hábitos, né, de sono, bons hábitos alimentares e saúde mental. Com isso, a gente tem um impacto na qualidade de vida muito importante. Excelente. Eu conversei com Flávia Magro Cardoso, médica pneumologista especialista pelo Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, médica pneumologista na Prefeitura de Jundiaí, São Paulo. Doutora Flávia, nossa gratidão por ter tido você aqui conosco, né? Deixou aí alguns compromissos para estar aqui com a gente, contribuindo, né? Colaborando conosco aqui, dando informações, dicas muito importantes para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Mudar o nosso estilo de vida para que a nossa vida possa ser uma vida bem melhor vivida, não é? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje e a gente se vê em breve, então, no nosso próximo episódio da nossa série Reprogramando a Máquina Humana. Fique com Deus, um abraço carinhoso e até lá.